Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas de língua portuguesa do 7º ano. Hoje faremos a correção de algumas atividades passadas na aula anterior e vamos revisar os conteúdos sobre morfossintaxe. Acompanhem comigo atentamente. O número 1, leia a tira a seguir. Pronto, acabei o banho. A mãe pergunta: Você lavou o cabelo? Não sei. Lavou o rosto? Ao menos tocou no sabonete? Possivelmente. Talvez não consigo me lembrar. Aí ela vai para o banho e no banho ela grita: Não posso dar conta de tudo aqui, de tudo por aqui. Letra A. Na tira, mãe e filha dialogam sobre o banho da garota. Como se pode perceber que ela tentou enganar a mãe? Observem as frases: não sei, possivelmente, talvez, não consigo me lembrar. A partir de suas respostas, conclui-se que ela não confirma e nem desmente se tomou banho ou não, utilizando frases que ficam uma interrogação, uma dúvida. Letra B. Explique as palavras da filha no último quadrinho, que dão a conotação humorística ao texto. Percebam que a menina refere-se ao banho como se fosse algo complicado, difícil e que ela não consegue fazer sozinha. Na letra C, retire frases nominais presentes nesta tirinha, neste texto. O que é uma frase nominal? É aquele enunciado com sentido completo, mas que não apresenta um verbo ou uma locução verbal. As frases nominais presentes nesta tirinha são pronto e possivelmente. Na letra D, nós vamos transcrever as orações e classificar o período dessas orações na tirinha. Oração é todo enunciado constituído por um verbo ou locução verbal. As orações presentes na tira: acabei de tomar banho. Você lavou o cabelo? Não sei. Lavou o rosto? Ao menos tocou no sabonete? Talvez, não consigo lembrar. Não posso dar conta de tudo por aqui. Percebam que nós temos orações compostas por verbo, como lavou, tocou, ou locuções verbais, consigo lembrar, posso dar. Então são períodos simples, pois apresentam um único verbo, ou seja, possuem apenas uma oração. Uns possuem um único verbo, outras vão possuir uma locução verbal, que corresponde a uma única forma verbal simples. Número 2, nós vamos ler o poema para responder às questões. Poema de Rosiana Murray, intitulado Falando de Livros. O livro é a casa onde se descansa do mundo. O livro é a casa do tempo, é a casa de tudo. Mar e rio no mesmo fio, água doce e salgada. O livro é onde a gente se esconde em gruta encantada. Este poema é composto por 4 estrofes. Cada estrofe possui alguns verbos. Todas elas possuem 3 versos. Portanto, este poema é constituído de 4 estrofes de 3 versos, que são chamados de tercetos. Na letra A, respostas pessoais, tá? O poema exalta a importância do livro na vida das pessoas. Explica o significado da primeira estrofe. Na primeira estrofe, o livro parece ser um refúgio, uma fuga.
em cuja leitura nos abrigamos para fugir da realidade, do cotidiano, das coisas ruins que acontecem. Então o livro, ele serve para isso. Ele serve para fugir deste mundo real, que é carregado, né, de tantas coisas, para levar, né, levar a gente para um mundo mais imaginário, mais fictício, né, mais simples, uma vida que não seja aquela vida real, muito bruta. Então a leitura nos permite isso, refugiar. Letra B. Porque o livro é a casa de tudo. Ele, o poeta e a poetisa, o eu lírico, ele vai empregar algumas metáforas. Metáforas são associações de ideias com sentido figurado. Nós temos aí uma metáfora. O livro é a casa de tudo. Por que o livro é a casa de tudo? Porque é no livro que nós encontramos informações, relatos, histórias, tudo que nos encanta encontramos em um livro. Como o livro é água doce e salgada ao mesmo tempo. Doce, algo bom, né? Salgado já não é tão bom. Então, ele estabelece uma comparação aí, o eu lírico do livro, com água doce e salgada, para passar a mensagem de que as histórias que compõem os livros podem nos encantar, nos emocionar ou podem nos entristecer. De que forma o livro se torna uma gruta encantada? Outra metáfora, gruta encantada. Quando as histórias transportam o leitor, levam o leitor para um mundo cheio de fantasia, imaginação, diversão. É a gruta encantada. Letra E. Releia as estrofes e transcreva os verbos presentes em cada uma. Na primeira estrofe, nós temos dois verbos. O que é do verbo ser, e o descansa. Na segunda estrofe, nós temos o duas vezes, que é do verbo ser. Na terceira estrofe, já não apresenta verbos, não há presença de verbos. E na quarta estrofe, nós temos o verbo que é do verbo ser, e o esconde, do verbo esconder. Na F, na primeira e na última estrofe, os períodos são simples ou compostos. Preste muito atenção. Se nós temos na primeira e na última dois verbos, o e o descansa, e esconde, então nós temos duas orações. Portanto, o período é composto, pois ele apresenta dois verbos, ou seja, duas orações. Quantas orações ao todo no poema? Basta contar a quantidade de verbos. Cada oração gira em torno de um verbo ou locução verbal. Percebam que na primeira estrofe nós temos dois verbos, na segunda, dois. Na terceira não há e na quarta, dois. Então nós temos um total de 6 orações no poema. Letra H. Como se chama a frase sem o verbo, que tem um sentido completo encontrado no poema? É chamada de frase nominal. A verbal é a que tem verbo. Trata-se de uma oração. Mais de uma oração, período composto. E a que não possui verbo é chamada de frase nominal. A frase nominal é a terceira estrofe, onde não há verbos. Mar e rio, no mesmo fio, água doce e salgada. Continuando, número 3. Leia esta tira de Chris Brown. Caramba, já são 3 da manhã. Que desculpa posso dar desta vez? Vup. Aí, não sei onde você esteve, mas não espere ser parte da minha desculpa. Então, H está junto do cachorro. Então, ele fala com o seu cachorro, com o seu cão, para ele não ser uma das desculpas, né? Esperar que ele não seja uma das desculpas dele chegar tarde em casa. Então, na tira, a personagem H volta para casa e se encontra com seu cão.
Porque sua fala no último quadrinho produz o humor da tira. O humor concentra-se onde? Quando parece que não só ele precisa se justificar sobre o seu atraso, voltando tarde, de madrugada, olha a noite lá, né? A lua, as estrelas no céu escuro, ele voltando tarde de madrugada para casa, ter que se justificar para sua esposa, como também o cão deve uma justificativa. Na B, a frase nominal presente na tirinha, caramba. Essa frase nominal, caramba, é uma interjeição. Portanto, na C, do ponto de vista morfológico, quando eu falo em morfologia ou função morfológica, eu falo em classe gramatical. Substantivo, artigo, numeral, pronome, preposição, adjetivo, conjunção, interjeição, advérbio, verbo. Então preste muita atenção. Caramba! Se você pesquisar no dicionário, você vai ver a classe gramatical, do ponto de vista morfológico, a palavra caramba é uma interjeição, tá? Como ufa, ai, viva, são interjeições. Na D, as orações do primeiro quadrinho formam um período simples ou composto. Vamos retornar lá no primeiro quadrinho? Já são 3 da manhã. Que desculpa posso dar desta vez? Na oração do primeiro balão, tem o verbo ser, o são. No segundo balão, há uma locução verbal, posso dar. Então, há 2 períodos simples, pois na primeira frase aí, no primeiro enunciado, há apenas um verbo, o verbo são, uma oração. Já no segundo balão, no segundo enunciado, há uma locução verbal, posso dar. Então, a locução verbal corresponde a um único verbo. Portanto, também um verbo, uma oração. Quantos verbos há no período do último quadrinho? Vamos analisar o último quadrinho? Não sei onde você esteve, mas não espero ser parte da minha desculpa. As reticências, né, mostram que essas orações estão incluídas num único período, estão juntas, ok? Nós temos o verbo sei, esteve e espere ser, que é uma locução verbal. Temos a presença, então, de um período composto por 3 orações. Retornando, né, nós temos 2 verbos, o sei e o esteve, uma locução verbal, espere ser. Portanto, nós temos 3 orações. A primeira, não sei, gira em torno do verbo saber. A segunda, onde você esteve, gira em torno do verbo estar. E a terceira, mas não espere ser parte da minha desculpa. A locução verbal espere ser. O mas aí é uma conjunção que liga uma oração à outra. Então há aí um período composto, pois possui 3 orações. No 4 nós vamos ler uma fábula de Esopo, o sol e as rãs. No verão, celebravam-se as bodas do sol. Todos os animais alegravam-se com isso, e contentes também estavam as rãs. Mas uma delas disse: ó tolas, por que estão contentes? Com efeito, se sozinho o sol já seca todo o lodo, caso se case e gere uma criança semelhante a ele, o que de mal não teremos de sofrer? Muitos, tendo a cabeça oca, alegram-se com coisas que não trazem alegria. Esse trechinho no final é o que traz, né, o ensinamento da fábula, porque toda fábula é um texto narrativo curto, com poucas personagens, que traz um ensinamento, uma moral. A fábula é uma narrativa que apresenta um ensinamento moral. O que nos ensina essa fábula? Essa fábula transmite,
né, a ideia, o pensamento de que devemos analisar bem todos os fatos antes de julgá-los. Muitas pessoas julgam antes, né, de analisar, de saber o que é certo. Observe que o texto é curto, portanto, o autor selecionou bem as palavras para poder contar uma história bem direta e clara. Você vai reescrever as frases a seguir, mudando a ordem das palavras. Existem frases ou orações, né, em que há a ordem inversa das palavras e há também a ordem direta. Por exemplo, se eu falo assim, o sol brilha no céu. Quem brilha no céu? O sol, sujeito da oração. Brilha no céu, predicado. Quando há um sujeito, predicado, está nessa ordem, né? Sujeito, predicado, dentro do predicado verbo, depois o objeto do verbo, que é o complemento, objeto direto ou indireto, isso se chama ordem direta. A ordem inversa é quando você inverte esses termos das orações. Por exemplo, eu vou pegar o sujeito e vou colocar ele posposto depois do verbo. Um exemplo, brilham no céu as estrelas. O que é o quem brilha no céu? As estrelas, está no final da oração, depois do verbo. Isso é uma ordem inversa. Vamos lá reescrever essas frases, modificando então a ordem das palavras, mas não perdendo o sentido da frase original. No verão, celebravam-se as bodas do sol. Vou trazer o verbo para o início, celebravam-se as bodas do sol no verão. Todos os animais alegravam-se com isso. Alegravam-se com isso todos os animais. Todos os animais é o sujeito, está no início. Eu passei ele para o final da oração, uma ordem inversa. E contentes também estavam as rãs. Quem estavam contentes? As rãs. O sujeito já está na ordem inversa, no final. Eu vou trazer para o início. As rãs estavam contentes também. Com efeito, se sozinho o sol já seca todo o lodo, quem já seca todo o lodo? O sol, o sujeito. Eu vou trazer esse sol para antes de sozinho, que é uma qualidade atribuída ao sol. Se o sol já seca sozinho todo o lodo. Eu coloquei o sozinho depois do verbo, porque ele é um predicativo, uma qualidade atribuída ao sol, né? E o verbo secar é um verbo transitivo direto. Quem seca, seca algo, seca o quê? Todo o lodo, que é um objeto direto. Retirar, copiar do texto um período simples. O que é um período simples? É aquela frase que apresenta um único verbo ou uma única locução verbal, tá? Ou seja, tem apenas uma oração. Já um período composto é o enunciado, a frase que apresenta mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, portanto, terá mais de uma oração. Um período simples, no verão, celebravam-se as bodas do sol. O verbo celebravam, um único verbo, uma única oração. Um exemplo de um período composto. Todos os animais alegravam-se com isso, e contentes também estavam as rãs. É uma frase composta por duas orações. Temos o verbo alegravam-se e o verbo estavam. Dois verbos, duas orações. A conjunção e está ligando a primeira oração à segunda. Eu fiz uma barra para separá-las, para você entender que possui duas orações neste período composto. Agora nós iremos revisar o conteúdo de morfossintaxe que nós trabalhamos na última aula. Morfossintaxe, forma e função. Forma, né, são as palavras. Eu pego cada palavra separadamente para classificá-la morfologicamente quanto à classe gramatical. E depois essa palavra, dentro de uma oração, ela vai desempenhar, ela vai exercer uma função. Essa função é chamada de função sintática ou sintaxe de termos. Morfossintaxe. Então, na morfologia, são as classes gramaticais, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Percebo que algumas classes gramaticais, elas são flexionadas, são variáveis, outras não. Como o advérbio é uma classe gramatical invariável, tá? Vocês estudaram
há pouco tempo o advérbio e locução adverbial. Já o substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, já são verbos, são classes variáveis. O verbo, por exemplo, varia em quê? Pessoa, número, tempo e modo. Substantivo, gênero, número e grau. A sintaxe. Função sintática. Quais são as funções sintáticas de termos dentro de uma oração? Nós temos os termos essenciais, o sujeito e o predicado. Dentro do predicado, nós temos o verbo. O verbo ele pode ser chamado de transitivo ou intransitivo. O transitivo ele é direto, ele é transitivo indireto, direto e indireto ao mesmo tempo, intransitivo, e temos também o verbo de ligação, que é aquele que indica um estado. Ele liga o sujeito a uma qualidade atribuída ao sujeito. Isso vocês vão ver futuramente por partes. Nós temos dois complementos verbais, que é um objeto direto, que não precisa de preposição, e um objeto indireto, aquele que precisa de uma preposição, de, para, com, em, sobre. Vou dar um exemplo, no objeto direto. Meu pai ama minha mãe. Quem ama, ama alguém. Ama quem? Minha mãe é um objeto direto. Agora, meu pai precisa da minha mãe. Quem precisa, precisa de quem? Da minha mãe. Da é de mais a, tem preposição, já é um objeto indireto. O adjunto adnominal, que é aquele que acompanha um núcleo, por exemplo, na classe gramatical, o substantivo é um núcleo. Um artigo que acompanha o substantivo, um adjetivo que acompanha o substantivo, lá dentro de um sujeito da oração, vão exercer a função sintática de adjunto adnominal. Nós temos o complemento nominal, que ele também é introduzido por uma preposição, só completa um nome. Tenho medo do escuro. Tenho é o verbo. Tenho o quê? Medo. Medo é um objeto direto. E medo é um nome, um substantivo. Medo de quê? Do escuro vai ser um complemento nominal, completa o nome. O adjunto adverbial é o quê? Um advérbio ou locução adverbial na morfologia. Na minha casa, adjunto adverbial de lugar. Sempre, adjunto adverbial de tempo. Predicativo do sujeito ou do objeto são qualidades atribuídas ao sujeito ou ao objeto. Geralmente um adjetivo pode fazer a função de um predicativo. Meu pai está cansado. Meu pai é o sujeito. Está é um verbo de ligação. Cansado é a qualidade atribuída ao sujeito, meu pai. Então, cansado é um predicativo do sujeito. Aposto, que é um chamamento, o aposto, que é que explica um termo anterior, e o vocativo, que é um chamamento. Se eu falo assim, queridos alunos, vírgula, eu isolo por vírgula o vocativo. Prestem bastante atenção na aula. Então, eu estou me referindo, estou dialogando com quem? A quem eu estou me dirigindo? Queridos alunos. Esse é o vocativo, que é um chamamento, interpelação. O aposto já é o que explica um termo anterior, geralmente também isolado por vírgulas. Por exemplo, Marcelo, vírgula, professor de língua portuguesa, vírgula, está dando aula online, Então, professor de língua portuguesa é um termo que explica um termo anterior, Marcelo, e fica isolado por vírgulas. Isso é um aposto, ok? Sintaxe é a relação, concatenação de categorias. Olha um exemplo aí de uma frase. Aquela bola amarela caiu no terreno da vizinha. Se eu for fazer a questão morfológica, morfologia, eu vou pegar cada palavra separada. Então, eu vou pegar aquela, é um pronome demonstrativo. Bola, substantivo. Amarela, adjetivo. Caiu, é um verbo. O no é uma contração, a presença de preposição em mais o. A preposição em mais o artigo o. Terreno, substantivo. O da também apresenta a preposição de mais o artigo a, é uma contração de preposição. Vizinha, substantivo. Agora, embaixo, eu estou fazendo a
função sintática. Na função sintática, neste momento, nós vamos trabalhar apenas o sujeito, retirar o núcleo do sujeito, que é o principal, geralmente é um substantivo, e o predicado e o núcleo do predicado. Se o núcleo do predicado for um verbo nocional, um verbo que indica ação, ele é o núcleo. Se o predicado tiver um verbo de ligação que indica estado, ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar, tornar-se, virar, aí o predicativo, a qualidade atribuída ao sujeito, será o núcleo desse predicado. Então, faço a pergunta ao verbo. O que ou quem caiu no terreno da vizinha? Aquela bola amarela, o sujeito. Bola é o núcleo do sujeito, que é o substantivo. Aquela e amarela acompanham o núcleo, são chamados de adjuntos adnominais. Predicado. Predicado possui o verbo. Caiu no terreno da vizinha. Caiu uma ação. Então, esse é o núcleo. Caiu. É um verbo intransitivo. E no terreno da vizinha indica lugar. É uma locução adverbial. Então, funciona sintaticamente como adjunto adverbial de lugar. Frase, oração e período. Todo enunciado que tem um sentido completo pode ou não apresentar verbos. Por exemplo, na frase, pode não apresentar verbo, sendo então uma frase nominal. Como você está bonito hoje? Isso é uma frase verbal, é uma oração, uma única oração, um período simples. Lindo dia este, frase nominal. Socorro, frase nominal. Como você está? Frase verbal, possui um único verbo, uma única oração, período simples. Oração já é todo enunciado com um verbo ou uma locução verbal. Pode ou não ter sentido completo. As orações podem ser, quando compostas de apenas um verbo ou uma locução verbal e tem sentido completo. Por exemplo, hoje o dia está lindo. Qual é o verbo? Está. Tem apenas uma oração, um único verbo. Ou quando se encerra a ideia principal de um enunciado, que será completado na oração seguinte. É o caso de um período composto. Queria dizer que você está muito bonita hoje. Queria dizer é uma oração. Que você está muito bonita hoje é outra oração. No caso aí eu tenho um enunciado com duas orações. Separei com barra. Queria dizer uma locução verbal, primeira oração. O verbo está na segunda oração. E aí eu tenho um caso de um período composto. O período é todo enunciado de sentido completo que contém uma ou mais orações, terminado por uma pausa bem definida, marcada por ponto de exclamação, interrogação, reticências, 2 pontos. Vamos lá. Os períodos podem ser simples, quando é formado de apenas uma oração, dita oração absoluta. Eu fui ao cinema, verbo ir, um único verbo, uma única oração. O composto, quando é formado por mais de uma oração, ou seja, apresenta mais de um verbo ou locução verbal. Olha este enunciado, esta frase. Eu fui ao cinema, mas não gostei do filme ao qual assisti. Eu fui ao cinema, primeira oração, gira em torno do verbo ir. Mas não gostei do filme, segunda oração, gira em torno do verbo gostei. Ao qual assisti, terceira oração, gira em torno do verbo assistir. Temos 3 orações aí. Portanto, o período é chamado de período composto. A oração e sua estrutura básica. A estrutura básica de uma oração, sujeito e predicado. O sujeito, o ser sobre o qual se declara alguma coisa, já o predicado, o que se declara sobre o sujeito. Lembrando que o verbo fica dentro do predicado. Exemplo, os alunos chegaram atrasados novamente. Faço a pergunta antes do verbo. Quem ou que? Quem chegaram atrasados novamente? Sujeito, os alunos. O verbo chegaram. Predicado é tudo que se declara sobre o sujeito. O verbo está presente no predicado. Retirou o sujeito, o que sobra é o predicado. Chegaram atrasados novamente. Dependendo da posição de seus termos, a oração pode estar tanto na ordem direta quanto na ordem inversa.
Na ordem direta, o sujeito aparece antes do predicado, antes do verbo, no início, por exemplo. As crianças brincavam despreocupadas. Quem brincavam despreocupadas? As crianças. Sujeito. Brincavam despreocupadas, predicado. Na ordem inversa, o sujeito aparece posposto, depois do verbo. Ou seja, primeiro vem um predicado e por último o sujeito. O sujeito também pode se encontrar no meio da oração, tá? Basta fazer a pergunta o que ou quem ao verbo para encontrar o sujeito. Brincavam despreocupadas as crianças. Quem brincavam despreocupadas? As crianças. O sujeito está lá no final da oração e o predicado já está no início. Brincavam despreocupadas. Olha o outro exemplo. Fazendo primeiro a morfologia, que está em verde, e embaixo a sintaxe em preto, tá? Morfologia, sintaxe. Morfologia, cada palavra separada, classe gramatical. Sintaxe, qual a função daquela palavra, daqueles termos dentro da oração. Você escovou os dentes. Você, pronome de tratamento. Escovou, verbo. Os, é um artigo definido. Dentes, substantivo. Quem escovou os dentes? Função sintática, sintaxe. Sujeito, você. Esse sujeito tem um núcleo só, você. É um sujeito simples. Fosse você e seu irmão. Você e irmão, dois núcleos. Já é chamado sujeito composto. Escovou os dentes. Quem escova, escova algo. Escova o quê? Os dentes. Então, escovou é um verbo transitivo direto. Os dentes é um objeto direto. Dentro desse objeto direto, dentes é um núcleo. O os, então, é chamado de adjunto adnominal. São aquelas palavrinhas que acompanham o núcleo, um substantivo, por exemplo. Outros exemplos. No carnaval, caem do céu serpentinas e papéis picados. Observem que essa oração está na ordem inversa. O que caem do céu no carnaval? Serpentinas e papéis picados. Está no final da oração sujeito. Isso é a ordem inversa. Ordem direta é quando o sujeito vem no início, antes do verbo, e depois vem o predicado. Na morfologia, eu pego cada palavra ou termo ou expressão e classifico quanto função sintática, função morfológica, classe gramatical. Morfologia. No carnaval é uma locução adverbial, né? Caem é o verbo. Do céu, locução adverbial, que é de onde caem. Serpentinas, substantivo. O e é uma conjunção. Papéis, substantivo. Picados, adjetivo, que qualifica o papéis. Na sintaxe, eu vou apenas separar o sujeito do predicado por enquanto. Depois nós vamos seguindo por etapa, acrescentando outras funções sintáticas que trabalharemos ao longo deste ano. Então vamos lá. Sujeito, serpentinas e papéis picados. Predicado, no carnaval, caem do céu. Ou caem do céu no carnaval, não altera a ordem, tá? Outro exemplo, alguns alunos dedicados participaram do evento cultural na praça. Na morfologia, cada palavra vou pegar o termo e vou classificar morfologicamente. Classe gramatical, alguns é um pronome. Pronome indefinido, alguém, ninguém, alguns, nenhum. Alunos, substantivo. Dedicados, adjetivo, que qualifica os alunos. Participaram, é um verbo. O do é o de mais o, tem preposição, é chamado de contração de preposição. Evento, substantivo. Cultural, adjetivo. Na praça, é formado por mais de uma palavra. Locução adverbial de lugar. Separando agora o sujeito do predicado na sintaxe. Quem participaram do evento cultural na praça? Alguns alunos dedicados. Sujeito, predicado, participaram do evento cultural na praça. Percebam que o verbo fica dentro do predicado. Bom, queridos alunos, chegamos ao final desta aula. Espero que você
tenha compreendido todo o conteúdo abordado e, se necessário, assista novamente a videoaula. Qualquer dúvida, procure-me no WhatsApp. Um grande beijo, estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de estar presente ao lado de vocês, podendo abraçá-los, podendo conversar, ouvi-los. Isso é muito importante. E deixo para vocês aí 2 recadinhos. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos. Um grande beijo, fiquem com Deus, com Nossa Senhora e rezem. Vamos rezar, vamos orar, né? Vamos clamar e pedir a Deus para que este momento passe logo e nós consigamos, né, vencer isto junto. Porque é muito importante, a união faz a força. Se cada um fizer a sua parte, tudo vai dar certo. Saudades imensas. Meu coração está aqui apertado, porque eu queria estar ao lado de vocês agora. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.